Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos da CPAD, segundo trimestre de 2021, onde estamos falando dentro de um tema maravilhoso, os dons espirituais e ministeriais servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, e esta reflexão já é a nossa 11ª reflexão. Vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para facilitar a sua vida. É só você apertar o play e ser abençoado por tão ricas lições da Escola Bíblica Dominical. Eu quero fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então aperte o cinto e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação à nossa mente, fale ao nosso coração e que possamos ser aqui, ó Deus, edificados à luz da tua palavra. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Você está aqui pela primeira vez? Eu quero primeiramente dizer, seja bem-vindo. Não saia sem antes se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like abençoado, a sua curtida, o seu comentário também, que muito nos motiva a continuar produzindo conteúdos para esta plataforma. E você que já faz parte deste portal bíblico, meus sinceros agradecimentos, que o Senhor possa continuar a abençoar a vida de cada um dos irmãos. Eu quero também falar para você que você tem toda a liberdade para compartilhar os nossos conteúdos nas suas mídias sociais, nos seus grupos eclesiásticos, familiares, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Então, eu quero falar também com você que nos acompanha nesta mídia social, e eu vou deixar aqui o card para você acessar a web rádio Abapai, do meu amigo pastor Marcelo. Acesse este card, você vai ser direcionado para o canal da web rádio Abapai, e ali você vai ser também ricamente abençoado com lições da escola bíblica, lições para a vida e louvores maravilhosos que de fato enriquecem a nossa vida. Vamos para a nossa leitura então. O nosso texto áureo proposto para esta reflexão diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito capítulo 1, versículo 5. E o tema desta lição é justamente o presbítero, bispo ou ancião. A verdade prática diz: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. E a nossa leitura bíblica está em Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 7, e na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao versículo 4. E eu peço que você dê uma pausa agora no vídeo e faça toda esta leitura, porque ela é muito importante e vai fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Lições preciosíssimas. Já estamos avançando para a conclusão do segundo trimestre de 2021 e daqui a pouco vamos estar também trabalhando com uma temática maravilhosa para o terceiro trimestre de 2021. E hoje falaremos sobre este tema, o presbítero, bispo ou ancião. E temos um objetivo geral proposto para esta reflexão, que é justamente apresentar a importância da função de presbítero. Para cada um dos 3 pontos a serem abordados, um objetivo específico. E o primeiro, definir este termo e a função do presbítero. O segundo, destacar a importância do presbítero. E o terceiro, pontuar os deveres destes presbíteros. Lições muito importantes, porque agora estamos falando sobre os dons ministeriais.
E a igreja de Cristo, a igreja local, é, por certo, a invisível igreja, ou corpo de Cristo, num tempo e num espaço. Isso nós concordamos em gênero, número e grau. Esta igreja, então, é constituída de pessoas como eu e você, de distintos seres humanos. Por isso, é necessário que haja uma liderança que vai nortear estes agora congregados em uma boa direção, que os oriente e administre com grande sabedoria. Então, aprove ao Senhor levantar obreiros para cuidar desta igreja. A igreja local, diga-se de passagem, jamais pode ser administrada por um único líder e as decisões jamais devem ser monocráticas. Apesar da importância do pastor titular, também é muito importante que este pastor conte com obreiros devidamente consagrados, idôneos, aptos ao ensino da palavra e também auxiliem na administração desta igreja, o que nós podemos chamar como o presbitério. Então, o Senhor é quem chama, o Senhor é quem conduz e capacita, e o Senhor convoca presbíteros, homens honrados, de boa índole, idôneos para juntos de seus líderes, desses pastores titulares, possam cuidar então da igreja local com zelo, e assim o rebanho do Senhor ficará muito bem cuidado. O ponto central desta reflexão é justamente sobre o presbítero que zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Veja como é importante, já falamos sobre os profetas, sobre os pastores, sobre os evangelistas, sobre os apóstolos, e aqui estamos falando agora sobre o presbítero. Então veja, no início da igreja, e esta igreja primeva, emergente ali em Jerusalém, havia líderes que estavam orientando a igreja quanto ao evangelho, bem como também a organização desta igreja e o seu desenvolvimento na estrutura local. Então, a partir daí, o evangelho vai frutificar na vida daqueles que agora estavam se convertendo ao evangelho, convertendo a Cristo, e por isso surgiam cada vez mais esses novos convertidos. Então, com esta demanda surgindo e crescendo de uma forma tão gloriosa, havia uma necessidade, e foi justamente necessário, a fim de garantir o discipulado integral destes novos convertidos, que fossem separados homens idôneos e maduros na fé para cuidarem deste precioso rebanho. Então nós já aprendemos aqui que há uma grande responsabilidade sobre a vida do presbítero. E por que razão? Porque o trabalho deste presbítero é de cunho pastoral. Isso é muito importante que seja salientado. Ainda, ou embora que haja dentro desta hierarquia que existe dentro das Assembleias de Deus aqui no Brasil, nós podemos aqui afirmar sem sombra de dúvida que o caráter de um presbítero é de cunho pastoral. Então, os apóstolos poderiam agora se dedicar à palavra, à oração, e agora estes presbíteros estavam muito bem estabelecidos para zelar da administração da igreja e a vida espiritual desta igreja local. Nós temos 3 pontos que serão estudados aqui neste momento. O primeiro deles, a escolha destes presbíteros. Veja, não estamos falando ainda sobre os diáconos, que também são consagrados no intuito de auxiliar e servir a Deus no contexto igreja. Aqui estamos falando de presbíteros. Então, a escolha destes presbíteros é o primeiro ponto. O segundo ponto, a importância deste presbitério constituído. E o terceiro ponto, os deveres deste presbitério ou deste presbítero específico. Veja, vamos conceituar, pensar faz muito bem, e nós vamos conceituar esse significado da função. Então, o termo, segundo a Bíblia de Estudo de Palavras-Chave, esse termo presbítero vem do grego presbíteros e é uma forma da palavra grega, agora fazendo uma comparação, presbis,
que significa uma pessoa mais idônea, mais idosa, e como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é justamente um título de dignidade que se faz a uma pessoa mais madura e que formam justamente, devido à sua experiência, aqueles que estão agora governando a igreja local. É sinônimo, por exemplo, de bispo, que em grego é episcopos ou supervisor, e de professor, ou seja, o caráter do ensino do ministério do presbítero, também de professor, de dáscolos, e também, como eu já disse, o caráter pastoral de um presbítero também aqui nos é apresentado do grego poimen, que é pastor. O contexto agora onde ele está inserido, ele exerce liderança neste contexto, igreja local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde ele as plantava. E por que razão? Nós temos que pensar, por que razão Paulo ele tinha o cuidado de estabelecer uma boa organização nestas igrejas que haviam sido plantadas? Ora, o intuito era justamente de consolidar a igreja, bem como também consolidar os cristãos que nela ou nesta igreja agora congregavam, separando então para este ofício obreiros idôneos, preparados, homens de boa índole, homens que tinham respeito naquela sociedade e diante da igreja. Quando Paulo, escrevendo agora ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares. É uma ordem do apóstolo Paulo que, onde Tito agora fosse exercer o seu ministério, ali em Creta, ele estabelecesse presbíteros para que houvesse organização, para que houvesse uma boa direção e consolidação da igreja naquele lugar ou naquela ilha especificamente. E de cidade em cidade estes obreiros fossem estabelecidos. Agora o presbítero fosse estabelecido, porque convém que o bispo, e aqui ou o presbítero ou o ancião, seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tito 1, versículo 7. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função de presbítero, que é justamente agora exercida nas comunidades cristãs antigas. Veja, há uma ideia interessante aqui que eu quero propor, que na verdade os dons ministeriais que nós lemos em Efésios 4:11, né? Ali, na minha modesta opinião, esses dons ministeriais estão intrinsecamente ligados. Veja, por exemplo, no texto da nossa leitura bíblica em classe, aquilo que Pedro está falando naquela primeira missiva, capítulo 5, versículos 1 e 2. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, aqui é Pedro quem está falando, e ele diz, admoesto eu, que também sou um presbítero. E a pergunta é, ora, Pedro não era um apóstolo, mas aqui ele se identifica como um presbítero. E agora ele continua, e testemunha das aflições de Cristo, aqui o caráter ou aquilo que se exigia de alguém com o título apostolar. E participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, ou seja, pastoreiem este rebanho que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, na minha opinião, fica evidente, fica claro que os dons ministeriais, eles estão intimamente ligados, intrinsecamente ligados. Então é muito importante, porque às vezes muito se busca conceituar ou trazer distinção entre uma função e outra, o que é importante também, mas nós temos que entender que há este caráter muito parecido e semelhante nas características deste que exerce ministério. Agora, as qualificações, porque seria qualquer indivíduo que poderia ser chamado ao status para a posição
tão nobre e honrada de presbítero? Veja, o Novo Testamento vai nos mostrar referências claras para que estes presbíteros fossem agora chamados ao ofício. E isso é visto no plural, presbíteros, bispos ou anciãos, como lemos em Atos capítulo 11, versículo 30, capítulo 15, versículo 2. Também nós observamos em Tiago capítulo 5, versículo 14, e na primeira epístola de Pedro capítulo 5, como já vimos. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, ou seja, havia um presbitério constituído sobre aquela igreja, portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. Aqui, mais uma vez, o caráter pastoral do presbítero. A palavra de Deus agora vai expressar algumas qualificações bem objetivas para o exercício fiel desta função. E estas qualificações não podem ser ignoradas e devem ser observadas quando agora estamos trabalhando e desenvolvendo um candidato ao ofício do presbitério. E essas qualificações nós encontramos em Tito, capítulo 1, versículos 6 e 9, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, e eu quero ler a lista que está aqui em Tito, capítulo 1, versículos 6 e 9, e depois você pode ler em 1 Timóteo, porque aqui eu quero evitar esta leitura extensa. Então o texto de Tito diz: aquele que for irrepreensível, ou seja, que não é digno de repreensão, marido de uma mulher, não pode ser um bígamo, não pode viver em adultério, que tenha filhos fiéis, aqui o caráter do trato com os filhos, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes, porque convém que este bispo seja então irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, o que nós já ouvimos de obreiros aí que gosta de espancar suas esposas. Veja, não condiz com as características ou as qualificações exigidas de um presbítero, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, aqui o caráter daquele que possui o Espírito Santo de Deus, porque aqui há uma clara evidência daquilo que o fruto do Espírito produz na vida deste homem cheio do Espírito Santo, retendo também a firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer também os contradizentes, ter domínio suficiente na palavra para doutrinar a igreja de Deus nesta ortodoxa palavra de Deus e também confrontar e refutar aqueles que se levantam para fazer-lhe oposição. Veja, a responsabilidade é muito grande e nós que já estamos a cargo deste ofício precisamos fazer uma autoavaliação bem honesta a partir desta reflexão. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para a separação de obreiros. Não ignore aquilo que a Bíblia prescreve à luz dos textos inspirados pelo Espírito Santo que Paulo nos lega dentro do cânon sagrado. Um outro ponto importante, a importância do presbitério. Será que é importante este presbitério? Eu ouso dizer que é extremamente importante. O significado deste termo: ora, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Paulo, agora chamando a atenção de Paulo para que ele não desprezasse aquele talento, aquele dom glorioso que ele havia recebido, e ele havia recebido a partir da imposição das mãos dos presbíteros que compunham aquele presbitério. E foi dessa forma então que Paulo lembra Timóteo, aconselhando-o
do reconhecimento do ministério deste jovem pastor com este conselho relacionado a obreiros. E o Novo Testamento classifica este corpo de obreiro como presbitério. E qual a função deste presbitério? Qual a função deste presbítero que agora forma este grupo de obreiros que nós chamamos de presbitério? Ora, o presbítero tem o dever de auxiliar o pastor local nas funções mais importantes, que são funções pastorais, como apacentar as ovelhas, ensinar a igreja de Cristo e também administrar a igreja local. Não é raro em que os presbíteros estejam à frente das congregações onde há um pastor presidente sobre estes. Então veja, este presbitério é justamente do grego presbyterion, que é um substantivo justamente que deriva de presbítero, um conselho que é formado por anciãos dentro da igreja cristã. Diga-se de passagem, não é algo comum termos este presbitério dentro das igrejas da Assembleia de Deus. Quando falamos de presbitério, lembramos, por exemplo, de igrejas como a Igreja Presbiteriana do Brasil e outras igrejas. Mas quando falamos de Assembleia de Deus, nós não temos este caráter muito expresso ou de forma muito clara diante de nós. A igreja ou a atuação deste presbitério na igreja. No Concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, que é considerado, diga-se de passagem, o primeiro concílio da igreja cristã, no Concílio então de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, e o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma coisa muito grave. Em suma, os cristãos judaizantes exigiam que era necessário aos gentios que recebessem o evangelho a circuncisão, por exemplo, e a observância da lei mosaica. Então aqui nós temos um grave problema já acontecendo naquele tempo e precisava urgentemente ser solucionado pela igreja primeva em Jerusalém. E aqui nós vamos encontrar este presbitério atuante, porque os apóstolos e os anciãos, agora este corpo de presbíteros, ou o presbitério, foram convocados para debater e legislar sobre aquele tema, ou seja, prover uma solução. E legislar é criar uma lei, criar uma norma e criar uma norma para resolver e propor a solução daquele grave problema. Em seguida, estes presbíteros é quem são enviados, por exemplo, a Antioquia da Síria para orientar aqueles irmãos sobre a resolução dos problemas que estavam perturbando os novos convertidos. E a Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 4, que quando iam passando pelas cidades, observe, agora estes presbíteros passando pelas cidades, lhes entregavam, entregavam o quê? O resultado daquele concílio em Jerusalém. O resultado daquele concílio foi devidamente documentado e enviado às igrejas. Então eles iam passando pelas igrejas e entregando aquele decreto, aquele documento, veja, e agora estavam exigindo que este documento ou este decreto fossem agora respeitados, porque foram estabelecidos pelos apóstolos e pelo presbitério, ou seja, o conselho de anciãos em Jerusalém. Veja como é importante. Então, a valorização deste presbitério. Existem obreiros que estão dedicando suas vidas à obra de Deus e, lamentavelmente, não possuem reconhecimento algum por parte da igreja. A igreja não está preocupada se este obreiro sequer tem uma cesta básica dentro de suas casas. E isso não é razoável que seja assim. Temos que valorizar este corpo ministerial e aqui em específico este presbitério. O presbitério deve ser valorizado
pois desde os primórdios da igreja cristã, não estamos falando de algo que é uma modinha, que é uma novidade do tempo presente, não. É desde os tempos mais remotos, quando falamos do contexto igreja, que a sua existência tem fundamento dentro da palavra de Deus e é extremamente importante e relevante para a igreja de Deus. Além de cooperar claramente com a solidez desta igreja, os presbíteros também possuem autoridade outorgada pela palavra de Deus para lidar com os salvos em Cristo que compõem a igreja local. O rebanho do Senhor será extremamente bem cuidado, será bem atendido se este presbitério, for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e também no ministério de ensino, tal como o apóstolo Paulo agora nos diz, que os presbíteros que governem bem sejam estimados dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na doutrina ou aqueles que estão se aplicando e dedicando suas vidas ao ensino da palavra de Deus. Ei, pastor, valorize os obreiros que você tem aí na sua igreja, aqueles que estão cuidando das congregações que você pastoreia. Valorize os seus obreiros em nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos mostra a importância deste presbítero ou deste presbitério para a saúde da igreja agora local que você agora sabiamente conduz. Um outro ponto importante que eu gostaria de avaliar, porque quando falamos deste presbitério, nós trazemos à nossa memória um modelo mais das igrejas tradicionais, eu posso assim dizer, das igrejas que tem como a igreja presbiteriana do Brasil, como eu citei. Porém, na Convenção Geral de 1937, na Assembleia de Deus de São Paulo, capital, foi justamente debatida esta questão sobre os presbíteros, sobre os anciãos, que eles não poderiam ser considerados pastores. O que humildemente, irmãos, foi determinado, foi sancionado em uma convenção, ok, não há nenhum problema quanto a isso, mas nós sabemos que o caráter do presbítero é um caráter pastoral. A Bíblia corrobora esta verdade, mas ok, vamos deixar essa informação como ela está. Então, aqueles convencionais entenderam ou compreenderam, e citando alguns textos como de 1 Pedro 5:1, Atos capítulo 20, versículo 28, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, que em alguns casos parece haver uma diferença entre anciãos e anciãos com chamado ao ministério e estabeleceram assim este modelo hierárquico que nós conhecemos nos dias de hoje dentro das Assembleias de Deus no Brasil, que tem os diáconos, os presbíteros, depois aqueles que são os ministros do evangelho, os evangelistas e os pastores. Então, nas Assembleias de Deus, embora o trabalho do presbítero tenha sua função bem definida, passou a ser também visto como o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro na sucessão das ordenações antes de ser consagrado, então, a evangelista ou a pastor. Mas nós já aprendemos dentro dessa lição que o caráter do ministério do presbítero é, sem sombra de dúvidas, pastoral, não tenha dúvidas disso. O terceiro ponto, os deveres então deste presbitério. O primeiro dever, apacentar a igreja, é o primeiro e talvez o mais importante, apacentar a igreja. Depois, num contexto mais administrativo, liderar esta igreja local e não esquecer, em hipótese alguma, deste ofício importante da pregação da palavra e da autoridade para também ungir os enfermos. Então, o presbítero tem o dever de alimentar o rebanho de Cristo com a exposição da santa palavra viva, palavra eficaz, esta palavra que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. É nossa obrigação como presbíteros e que agora exercendo esta função pastoral,
ensine e alimente a igreja de Cristo. E justamente o apóstolo Pedro diz, né, e exorta os presbíteros da sua época acerca desta nobre tarefa: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. E o texto segue, eu só li a parte A do texto. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá justamente neste caráter pastoral, porque é o cuidado pastoral, não é por força, não é por violência, mas é com amor, é com singeleza de coração, é com inteireza de coração, entendendo desta função tão nobre que é cuidar do rebanho de Cristo Jesus. Veja, isso é tão importante que pode ser um grave problema na vida de muitos que estão alheios ao amor que devem estabelecer no cuidado das ovelhas de Cristo. As ovelhas não são nossas, não são dos presbíteros, mas as ovelhas são do sumo pastor, que é Cristo Jesus. Os presbíteros formam justamente um conselho da igreja local e só tem um objetivo, que é atuar na vida espiritual, contribuir para o crescimento espiritual dos novos convertidos, na estrutura social daquela igreja, na conduta moral daqueles irmãos que estão sendo discipulados todos os dias e também cuidar de forma bem familiar do povo de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Não se furte a esta responsabilidade. A liderança da igreja local também tem duas esferas muito importantes que não podem ser ignoradas: o governo no aspecto mais administrativo e o ensino bíblico ortodoxo, que aqui falamos no aspecto mais espiritual. Então o presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever, veja, é um dever de exercê-las na igreja de Deus. É no contexto igreja que este ministério de presbítero é exercido com graça e com autoridade de Deus. Para isso, é preciso ter noção de governo. Tem que governar bem a sua casa para depois estar apto para governar a igreja de Cristo. Tem que estar apto a ensinar sua esposa e seus filhos para que após isso esteja apto para ensinar também a igreja de Cristo. E se há este ministério para o ensino, então que haja dedicação neste ministério de ensino. O obreiro precisa estar preparado. Em algumas ocasiões, conversando com obreiros, e eu sempre bati nesta tecla: o obreiro precisa estar preparado, precisa ter uma palavra preparada em todos os momentos. Se me chama para ir num culto fúnebre, eu preciso estar com uma palavra para aquela ocasião preparada, porque é uma obrigação deste que exerce função pastoral, ou como presbítero que tem um caráter pastoral, estar preparado e apto para ensino. Liderar também o rebanho de Deus segundo a palavra de Deus, e é estar disponível, é estar voluntário para servir e não para ser servido. Parece-me que aquilo que com excelência nos foi ensinado por Cristo está sendo ignorado por muitos aí que sentam nas suas tribunas e nas suas cadeiras pomposas e querem ser servidos pela igreja de Deus, quando estes deveriam estar suprindo e servindo a igreja com graça e com poder do alto. Ensinar é governar com equidade, com seriedade, é o maior compromisso de todo homem de Deus que é de fato chamado para esta tão nobre tarefa. Nunca ignore esta palavra. O contexto agora da autoridade e o desejo de orar por aqueles que estão enfermos e ungir os enfermos, né? Está alguém entre vós doente? Ora, chame os presbíteros da igreja e orem sobre este enfermo, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado e, lamentavelmente, em algumas situações é banalizado. O uso do azeite, né,
é banalizado de uma forma terrível, e em muitas ocasiões a gente consegue presenciar isso, né? Então, não podemos banalizar esta característica importante. Ela revela o caráter de proximidade que este presbítero, ou que este presbitério tem justamente com as pessoas. Se o caráter é pastoral, isso denota a proximidade que há entre este pastor e a ovelha. Então, o membro da igreja local tem de se sentir à vontade para chamar, convidar aquele presbítero, qualquer um deles. Hoje parece-me que há certa facção, né, como havia na igreja de Corinto. As pessoas querem uma oração, não, nós vamos no irmão fulano, porque aquele tem uma oração forte. Isso é conversa tola, é conversa fiada, é conversa de gente que não é crente. Porque quando nós somos cristãos, entendemos e reconhecemos a autoridade que há na vida dos nossos irmãos, e nós os procuramos, é porque sabemos que a autoridade que opera não vem dele, mas vem de Cristo. Então nós temos que ter liberdade, você deve ter liberdade para procurar qualquer um destes presbíteros e receber a oração dele, receber com fé e também, se necessário, receber uma palavra pastoral, uma palavra direcionada por Deus. Tal obreiro foi justamente separado por Deus para exercer este nobre ministério diante da igreja e atender às demandas desta igreja. Essa lição nos mostrou a importância deste presbitério e a importância deste presbítero de forma pontual e este caráter pastoral que este presbítero exerce. A igreja deve reconhecer tal autoridade neste ministro, neste presbítero, e este presbítero deve fazer por onde, sendo agora uma ferramenta cheia de graça, cheia de poder do alto, apto ao ensino, sempre preparado para as demandas que surgem dentro da igreja de Cristo Jesus. Você ficou até aqui? Meu muito obrigado, você ficou comigo até agora e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu peço que você não saia sem antes se inscrever neste portal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, me fala de onde você está acessando os nossos conteúdos, me ajude a compartilhar este conteúdo em todos os países de fala portuguesa e nos ajude a chegar a 1000 inscritos nesta plataforma do YouTube. Então, eu rogo ao Espírito Santo de Deus que abundantemente o abençoe, e é isso que eu peço para a glória do nome de Jesus. Amém. Que você possa ficar bem, fique em paz e até a próxima.